Mariana Duarte caminhava pelo saguão do aeroporto como se arrastasse um corpo alheio. Os olhos ardiam, queimados pela soma de noites mal dormidas e prazos sufocantes. A bolsa pesava no ombro, carregada não apenas de documentos, mas das responsabilidades que nunca a deixavam. Aos 34 anos, parecia carregar décadas de peso invisível. Sua respiração curta denunciava a pressa e o cansaço. Já deixa aquele like para ajudar no canal e vamos para a história. Ela era advogada e sua vida girava em torno de processos intermináveis, clientes exigentes e metas inalcançáveis. Mas o que a esmagava de verdade não estava nos tribunais. Era o irmão mais novo, Rafael, que dependia dela desde a morte dos pais. Mariana assumira o papel de mãe, provedora e escudo. Sentia-se sempre à beira de desmoronar. O aeroporto parecia um reflexo de seu caos interno. Pessoas corriam, anúncios ecoavam, malas batiam no chão liso, e nada parecia ter sentido. Mariana apertou o bilhete de embarque entre os dedos trêmulos, tentando focar nos números que borravam diante dos olhos. Sua mente clamava por descanso, mas a ansiedade não a deixava respirar. A viagem, pensava, seria um alívio temporário. Uma pausa que não sabia se merecia, mas de que precisava desesperadamente. 2 noites fora do escritório poderiam significar a chance de lembrar que ainda era humana. Ou talvez apenas adiar o colapso que já parecia inevitável. Enquanto caminhava em direção ao portão, um enjoo súbito tomou conta de seu estômago. Não era fome, nem doença. Era a exaustão que cobrava pedágio. Parou por um instante, respirou fundo e se obrigou a seguir. O relógio não perdoava, e perder o voo não era uma opção. O alto-falante anunciou o embarque imediato. Mariana acelerou os passos, ignorando placas e números que se misturavam como peças de quebra-cabeça. Tudo parecia um borrão. O som de rodinhas de mala ecoava em sua cabeça como martelos. A cada passo, sua consciência se tornava mais frágil. No portão, mostrou o bilhete sem sequer erguer os olhos. A funcionária sorriu mecanicamente e a deixou passar. Mariana atravessou o finger metálico como quem entra em um túnel de rendição. Não havia espaço para dúvidas, apenas a necessidade de se sentar e apagar. Dentro da aeronave, sentiu o impacto imediato da diferença. Os assentos eram largos, de couro macio, e um silêncio acolhedor preenchia o ambiente. O coração acelerou. Aquilo não parecia o voo comum que havia comprado com esforço. Mas o corpo estava tão exausto que a mente se recusava a questionar. Deixou-se cair em uma poltrona próxima à janela. O toque do estofado contra a pele foi quase um abraço. Mariana fechou os olhos, prometendo a si mesma que verificaria os detalhes em instantes. Por enquanto, só precisava respirar. O zunido dos motores ao fundo embalava sua mente. Por um momento, tudo parecia distante. Mariana não sabia ainda, mas aquele instante de rendição seria o começo de uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de sua família. Quando abriu os olhos novamente, percebeu que a aeronave estava mais silenciosa do que lembrava. O ambiente não tinha o burburinho de turistas e famílias apressadas. Em vez disso, o ar era carregado de formalidade, como se estivesse em outro universo. O coração de Mariana deu um salto desconfiado. O comissário se aproximou com um sorriso treinado. Seja bem-vinda, Sra. Duarte. Gostaria de água ou espumante? Ela piscou várias vezes, surpresa. Duarte? Não havia colocado sobrenome algum ao apresentar o bilhete, mas estava cansada demais para corrigir. Aceitou a água, tentando disfarçar a estranheza. O assento ao lado ainda estava vazio, mas algo nela dizia que não permaneceria assim por muito tempo. Observou os detalhes ao redor. Madeira polida, acabamentos dourados, iluminação suave. Nenhum traço lembrava a classe econômica apertada que estava acostumada a comprar. O erro era claro, mas seu corpo recusava-se a reagir. Minutos depois, uma presença forte se fez notar. Um homem de postura ereta, terno impecável e olhar profundo ocupou o assento ao lado. Mariana tentou desviar os olhos, mas a intensidade dele a atingiu de imediato. Não havia arrogância ali, mas algo mais denso, como dor contida. Você não é a passageira esperada, disse ele com voz grave. Não era acusação, mas certeza. Mariana engoliu em seco, o coração acelerado. Segurou a garrafa de água como se fosse um escudo. Eu devo ter embarcado errado. Sua voz saiu trêmula, quase infantil. O homem observou-a em silêncio, como se decifrasse um enigma. Depois, relaxou levemente os ombros. Talvez o destino tenha decidido por você, disse, sem tirar os olhos dela. A frase ficou suspensa no ar, carregada de mistério e peso.
Mariana desviou o olhar para a janela, tentando ignorar a sensação de que algo maior a puxava para aquele encontro. A pista refletia luzes artificiais, e cada clarão parecia um sinal de alerta. Mas era tarde. O avião já se preparava para decolar. O comissário retornou, confirmando que todos estavam prontos. O estranho ao seu lado fechou os olhos, como quem aceitava inevitabilidades. Mariana, por sua vez, sentiu o estômago revirar. Era prisioneira de uma escolha que não fizera. Quando as turbinas rugiram, ela percebeu que não havia volta. O voo errado já estava em curso, e junto dele, uma história que não tinha planejado viver. Mariana manteve os olhos na janela, mas sentia o peso do olhar dele. O silêncio entre ambos parecia um corredor estreito e iluminado. O avião alinhou na pista, e o corpo dela se retesou sem aviso. O estranho respirou fundo, como quem aprende a esperar. A decolagem rasgou o chão e a fez agarrar o apoio do braço. Ela tentou disfarçar o nervosismo com um sorriso apressado. "Desculpe, eu não costumo viajar assim", murmurou. "Assim como?" A voz dele tinha gravidade e gentileza. "Perdida", respondeu, surpresa com a própria honestidade. Ele assentiu, como se entendesse sem pedir mais nada. A cabine estabilizou, e o comissário trouxe 2 águas. O estranho agradeceu com um movimento discreto de cabeça. Mariana observou as mãos dele. Firmes, cicatriz quase imperceptível. Sinais de alguém que vive no limite entre risco e controle. Ele percebeu e soltou um meio sorriso, sem vaidade. "Miguel", apresentou-se, apenas, sem sobrenome. "Mariana", respondeu. E o nome pareceu caber no ar. Um lampejo de reconhecimento cruzou o rosto dele. Não sobre quem ela era, mas sobre o que ela sentia. Cansaço, perda e uma urgência por sentido. "Você está indo para onde não planejou", disse Miguel. "Eu mal consigo planejar a próxima hora", ela admitiu. Às vezes o inesperado é a única agenda da alma. A frase bateu nela como vento que abre janela. Uma fresta de ar entrou, ainda que tímida. A luz de leitura derramou um círculo claro sobre a mesa. Mariana pousou a garrafa e apoiou o queixo na mão. "Posso fazer uma pergunta indiscreta?" Arriscou. "Pode, desde que eu possa não responder." Ele sorriu. "Por que você parece tão longe de tudo?" Miguel levou alguns segundos antes de falar. "Porque perto demais dói", respondeu sem adornos. Mariana engoliu em seco, surpresa com a franqueza. "Entendo mais do que gostaria de entender." "Eu imagino", disse ele, e não perguntou mais. A aeromoça ofereceu refeição. Eles recusaram em uníssono. Uma coincidência boba que, mesmo assim, aqueceu o clima. Mariana ajeitou o cinto, procurando posição menos alerta. "Se eu desmaiar de sono, finja que é normal", brincou. "Se dormir, eu faço guarda." Miguel devolveu. O humor levemente deslocou o eixo do encontro. Pareciam 2 viajantes em trégua dentro da tormenta. O ruído constante das turbinas virou um mantra baixo. Mariana percebeu que o corpo cedia, centímetro a centímetro, mas a mente ainda queria entender quem, afinal, era Miguel. Ela respirou fundo e decidiu não invadir territórios. Lembrou-se de Rafael, do e-mail não respondido do cliente, da pilha de papéis que a esperava no escritório. Todas as tarefas, de repente, pareceram perder autoridade. Talvez a pausa fosse finalmente uma escolha possível. Miguel observou a mudança sutil no rosto dela. "Às vezes, descansar é um ato de coragem", comentou. "Para mim, sempre parece deserção", Mariana devolveu. "Então vamos rebatizar. É uma vigília pelo que importa." Ela fechou os olhos, aceitando a bênção daquele acordo. Quando a comissária trouxe uma prancheta, o clima mudou de tom. "Senhor", confirmando o serviço solicitado para o Sr. Alzara. Mariana sentiu o nome ricochetear por dentro como metal. Miguel agradeceu com discrição, mas não negou a identidade. O ar pareceu mais fino, como em altitude maior. "Alzara", Mariana repetiu, sem querer, quase um sussurro. "Miguel Alzara", confirmou, agora inteiro no próprio nome. Nenhuma ostentação, apenas um dado biográfico inevitável. Ela prendeu a respiração por 2 segundos longos. O coração, curioso e cauteloso, deu 2 passos à frente. "Não se preocupe, não costumo morder." Ele tentou leveza. "Não é medo. É reposicionar o mapa", ela disse. "Entendo. Às vezes um nome muda a cartografia. E às vezes a gente descobre que o mapa era rascunho." O sorriso dele agradeceu a inteligência do comentário. Mariana pensou no erro de embarque, agora com novas cores. Um equívoco que assentou ao lado de um homem impossível. Mas o que doía nela não respondia a cheques ou manchetes.
Respondia a ausências, promessas quebradas, noites sem voz. Miguel parecia reconhecer a gramática desse vazio. Por que você estava tão pronta para desaparecer? Perguntou. Por que ficar dói mais do que ir? Devolveu sem filtro. E por que eu me acostumei a ser a que resolve tudo? Resolver tudo é uma forma elegante de não sentir nada. Ela arqueou a sobrancelha, tocada e contrariada. Um tremor leve balançou copos e certezas. Mariana prendeu o cinto novamente, em gesto automático. Desculpe pelo meu jeito direto. Miguel disse baixo. Prefiro direto a falso. Ela respondeu quase grata. Então combinamos isso. Honestidade e autonomia. Selou ele. Autonomia eu persigo desde criança. Mariana confessou. Honestidade, eu administro em doses clínicas. Doses homeopáticas ou de choque. Miguel provocou. Depende do risco de perder quem eu amo. Ele ficou em silêncio, respeitando a linha sensível. A comissária recolheu os copos, e a noite adensou. Na penumbra, o contorno de Miguel parecia menos imponente. Talvez pela humanidade que vazava pelas frestas. Você conheceu alguém chamado Laila? Perguntou ela, suave. Ele estacou por dentro, sem mover um músculo. Conheci, disse, escolhendo verbo e tempo com cuidado. Ela foi minha melhor amiga e minha sócia. O passado às vezes escreve no presente com tinta indelével. E a gente tenta apagar com água e vento, completou Mariana. Água e vento não apagam, lembram o que falta. Ele fechou. Um silêncio bom pousou entre os dois, pesado e vivo. Mariana percebeu que não precisava de respostas agora. Precisava primeiro de espaço para escutar o próprio eco. Miguel, por sua vez, parecia mais próximo do chão. Talvez nomes grandes também tivessem quedas íntimas. Ela ajeitou a manta, sentindo o corpo ceder finalmente. Ah, se eu dormir de vez, me acorde no fim do mundo. Riu. Combinado. No fim do mundo tem pouso suave, disse ele. Mariana sorriu com os olhos, sem mais resistência. O voo errado continuou, conduzindo-os ao lugar exato. Mariana não tinha intenção de se abrir, mas o olhar de Miguel parecia atravessar camadas que ela mal sabia que existiam, e, antes que percebesse, começou a falar de noites em claro passadas em frente ao computador, de clientes que nunca estavam satisfeitos, de um irmão que dependia dela para absolutamente tudo, e da sensação constante de que, se parasse por um segundo, o mundo inteiro desmoronaria. Sobre sua cabeça. As palavras saíam como se tivessem ficado presas durante anos, e cada frase parecia arrancar dela um peso invisível que carregava nos ombros desde a morte dos pais. Mariana falava de prazos absurdos, de processos intermináveis, de uma juventude roubada pelo excesso de responsabilidades e do vazio que a acompanhava em cada vitória profissional que, paradoxalmente, não trazia nenhuma satisfação real. Miguel permanecia em silêncio, e seu silêncio não era distante nem julgador, mas sim acolhedor, como um espaço seguro em que Mariana finalmente podia se permitir ser vulnerável sem medo de parecer fraca. Havia algo na forma como ele a olhava, atento a cada palavra, que a fazia acreditar que sua dor não era insignificante, que suas batalhas importavam, mesmo que ninguém mais tivesse notado até então. Quando ela mencionou Rafael, sua voz falhou pela primeira vez. Falou do garoto de 19 anos que ainda carregava o olhar de menino, perdido desde o acidente que levara os pais, e de como assumira o papel de mãe, pai e irmã ao mesmo tempo. Contou sobre as noites em que chorava escondida para não preocupá-lo, e como se obrigava a sorrir mesmo quando tudo o que queria era desaparecer por alguns dias. Miguel inclinou-se ligeiramente para frente, como se cada detalhe fosse um tesouro a ser guardado. Perguntou pouco, mas cada pergunta era certeira, como: "E quem cuida de você?" Ou: "Quando foi a última vez que descansou sem culpa?" E Mariana percebeu que não tinha respostas. Nunca tinha parado para pensar nessas questões, porque sempre acreditara que o cuidado dela com o irmão era suficiente. A conversa foi ganhando um ritmo inesperado, e logo ela estava falando de casos no hospital em que atuara como voluntária, de pacientes que havia acompanhado, e da frustração de perceber que, por mais que lutasse, às vezes a vida era implacável. Havia lágrimas em seus olhos quando contou sobre uma menina que lembrava sua tia esquecida, alguém de quem quase nunca se falava em casa. Miguel respirou fundo ao ouvir o nome da tia surgir em meio ao turbilhão de memórias. Não interrompeu, mas seus olhos se estreitaram como se reconhecesse a importância daquele detalhe. Mariana, sem perceber, estava tocando em feridas que iam além dela mesma, feridas que pertenciam a gerações e que nunca haviam sido devidamente reconhecidas. Foi apenas quando a aeromoça trouxe uma nova bandeja que Mariana percebeu quanto tempo havia falado sem parar. Sentiu vergonha por ter despejado tanto de si em frente a um estranho,
Mas Miguel ergueu a mão de leve, num gesto tranquilizador, e disse apenas: "Não precisa se desculpar, você apenas disse o que guardava há muito tempo." Aquelas palavras, ditas com calma e firmeza, a desarmaram ainda mais. Era como se Miguel tivesse entendido algo que nem ela conseguia formular em voz alta. Que aquele desabafo involuntário não era fraqueza, mas sim o primeiro passo para reconhecer a própria humanidade que há anos vinha tentando enterrar. Mariana encostou-se na poltrona, exausta pela confissão inesperada, mas sentiu que algo havia mudado dentro dela. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sozinha em sua luta, e embora ainda não compreendesse como, sabia que aquele encontro improvável carregava o poder de transformar sua vida de maneiras que não conseguia prever. O avião seguia seu curso acima das nuvens, e a cabine parecia um casulo suspenso no tempo, onde verdades escondidas ganhavam voz. Miguel finalmente começou a falar, e suas palavras tinham o mesmo peso das confissões de Mariana, mas em tom contido, como quem abre a caixa de uma dor com extremo cuidado. Ele contou de Laila, a sócia e melhor amiga perdida em um acidente de carro, e de como a ausência dela transformara a empresa em um mausoléu silencioso. Mariana ouviu em silêncio, sentindo que cada frase dele era como olhar em um espelho que refletia sua própria solidão. A forma como Miguel descrevia os corredores da empresa vazios, cada sala carregando lembranças de risadas que nunca mais se repetiriam, era assustadoramente parecida com a maneira como ela se sentia em casa, tentando encher com trabalho o espaço deixado pelos pais. Fugir parece mais fácil do que encarar, disse Miguel com a voz grave. Mas no fundo, cada viagem, cada compromisso é só mais uma forma de evitar a lembrança. Mariana concordou em silêncio, porque aquilo também era a essência de sua rotina. Encher a vida de tarefas para não precisar ouvir o eco do vazio dentro dela. O diálogo entre eles crescia em camadas, e a conexão era cada vez mais palpável. Ele falava de contratos internacionais, de salas de reunião em países distantes, mas Mariana via apenas um homem que escondia a própria dor atrás de cifras e compromissos. E quando ela falava de processos jurídicos, ele não ouvia leis ou cláusulas, mas uma mulher tentando sobreviver à herança invisível de sua família. De repente, Mariana percebeu algo estranho. Ao ouvir Miguel, lembrou da tia esquecida que a família raramente mencionava. A semelhança entre a solidão de Miguel e a exclusão daquela tia parecia um eco distante, como se a história de ambos estivesse interligada por uma mesma sombra. Miguel, ao notar a mudança em seu semblante, inclinou a cabeça e perguntou: "Em quem você está pensando agora?" Ela hesitou, mas respondeu com sinceridade. Falou da tia que nunca fora convidada para as festas de família, da mulher de quem pouco se sabia, mas cuja ausência parecia pesar de forma inexplicável em sua vida. Miguel ouviu com atenção e disse: "Às vezes, o que a família esconde continua vivo em quem vem depois, pedindo reconhecimento." Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As palavras dele pareciam dar forma ao que sempre estivera oculto. Era como se Miguel tivesse traduzido em frases aquilo que ela nunca ousara dizer, que havia algo errado na maneira como sua família lidara com o passado e que esse vazio havia se infiltrado em sua vida sem que percebesse. Por um instante, o silêncio voltou, mas não era desconfortável. Era um silêncio carregado de descobertas, como se cada um deles tivesse dado um passo em direção ao próprio abismo e, ao olhar para dentro, tivesse encontrado o reflexo do outro. Mariana fechou os olhos por alguns segundos, deixando que as imagens da tia esquecida se misturassem com o rosto de Miguel. Ao abri-los novamente, percebeu que havia algo de inevitável naquela viagem, como se o acaso tivesse apenas sido a desculpa para conduzi-la até aquele momento de revelação. O avião seguia firme pelo céu noturno, mas dentro dele, Mariana e Miguel já não eram mais duas pessoas estranhas dividindo o mesmo voo. Eram espelhos invisíveis, refletindo dores e segredos que, até então, jamais tinham sido expostos com tamanha clareza. A madrugada avançava silenciosa, e o avião atravessava um oceano de nuvens como se fosse um barco solitário no meio de mares invisíveis. A luz suave da cabine dava ao espaço um tom quase sagrado, e Mariana sentia que o ambiente havia se transformado em um confessionário suspenso entre céu e terra. Era como se não houvesse mais mundo lá fora, apenas aquele corredor flutuante onde o tempo se dissolvia em lembranças e segredos. Miguel, encostado no assento, observava o vazio da noite pela janela, mas seus pensamentos estavam voltados para dentro, carregados de lembranças que ele nunca compartilhava. A presença de Mariana, de alguma forma, o fazia sentir que não era preciso se proteger tanto. O silêncio dela não o pressionava, ao contrário, era como uma permissão para que as memórias surgissem sem máscaras. Mariana, por sua vez,
Sentia a respiração desacelerar. Havia algo hipnótico na cadência da voz de Miguel, que ainda ecoava em sua mente quando ele falara sobre Laila e sobre como a perda havia corroído cada espaço de sua vida. Aquilo fazia com que o próprio vazio de Mariana ganhasse nome, porque também havia nela uma ferida que nunca cicatrizara, a ausência dos pais e o fardo de assumir tudo sozinha. Com os olhos semicerrados, Mariana se deu conta de que estava em um limiar entre lucidez e sonho. O balanço suave do avião, o zumbido constante das turbinas e a penumbra criavam a sensação de estar flutuando em uma realidade paralela. Ali, as amarras do cotidiano, clientes, prazos, contas, cobranças, simplesmente não existiam. O que restava era apenas ela, Miguel, e a verdade que se insinuava entre as palavras. Sabe o que eu sinto às vezes? Ela disse, rompendo o silêncio. Que carrego dores que nem são minhas, como se eu tivesse herdado fantasmas que não conheci. Miguel voltou o olhar para ela, e seus olhos escuros refletiram um reconhecimento imediato, quase instintivo. Isso tem nome, respondeu. E acontece com mais pessoas do que você imagina. Mariana franziu o senho, intrigada, mas não insistiu. Miguel apenas deixou a frase no ar, como quem sabe que certas respostas precisam amadurecer sozinhas. O avião, ao mesmo tempo, parecia cúmplice da revelação. Cada sacolejo leve lembrava que estavam em movimento, sendo levados para algum lugar que talvez fosse mais interno do que geográfico. A sensação de proximidade crescia, e Mariana percebeu que não falava com um estranho, mas com alguém que parecia ter esperado esse encontro há muito tempo. O voo errado já não parecia um erro. Pelo contrário, parecia um convite, uma porta aberta para revisitar dores que sempre evitara. Miguel inclinou a cabeça, observando o rosto dela marcado pelo cansaço e pela força de quem nunca teve tempo de ser frágil. O céu tem esse efeito, disse ele. A gente olha para baixo e tudo parece pequeno, mas quando olha para dentro, percebe o tamanho real das feridas. Mariana suspirou, porque aquela era exatamente a sensação que a consumia. Ela fechou os olhos, permitindo-se sentir. Pela primeira vez em anos, não estava ocupada tentando controlar tudo. O avião era um confessionário flutuante, e o céu, testemunha silenciosa de duas almas que, ainda sem saber, estavam prestes a enfrentar verdades enterradas em suas histórias. No fundo, Mariana intuía. Aquele voo não a levaria apenas a outro país. Levaria também a um mergulho profundo nas memórias de sua família, onde o silêncio escondia muito mais do que qualquer palavra jamais revelara. A lembrança veio como um sussurro, delicado e incômodo ao mesmo tempo, quando Miguel perguntou de forma quase distraída: "E na sua família, Mariana, há histórias que ninguém conta?" Ela respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Havia, sim, uma sombra que sempre rondara os almoços de domingo, os encontros formais, e que nunca era mencionada em voz alta. "Existe uma tia", começou devagar, escolhendo as palavras com cuidado, "da qual quase ninguém fala. Lembro de ouvir cochichos quando era criança, coisas soltas, fragmentos de frases que nunca eram explicadas. Mas na mesa, era como se ela não tivesse existido." Miguel a encarava com atenção, sem interromper, e essa escuta a encorajava a continuar. Mariana descreveu a lembrança de um retrato antigo que vira uma vez, escondido no fundo de uma gaveta na casa da avó. O rosto da tia estava lá, emoldurado por uma tristeza silenciosa, e embora ninguém tivesse falado sobre ela, o silêncio em torno daquela imagem parecia mais barulhento do que qualquer explicação. Aquilo a marcara sem que ela tivesse consciência plena. "Às vezes sinto que carrego algo que não é meu", confessou Mariana quase num sussurro. "Como se minha vida estivesse presa a um destino que não escolhi, como se houvesse uma corrente invisível me puxando para um lugar de solidão." Miguel assentiu lentamente, e a intensidade em seus olhos fez com que ela sentisse um arrepio percorrer a espinha. "Isso não é imaginação", disse ele com firmeza. "Muitas vezes o que foi excluído em uma geração volta em outra, pedindo reconhecimento." Mariana arregalou os olhos, surpresa com a clareza das palavras dele. Era como se Miguel tivesse colocado em frases a sensação que a acompanhava desde sempre. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, assimilando aquilo. A imagem da tia esquecida voltou à sua mente com mais nitidez. O olhar distante, o sorriso apagado, a ausência de qualquer menção à sua história. Era como se a família tivesse tentado apagar uma página inteira, mas, no fundo, a ausência daquela página era o que tornava o livro incompleto. "Nunca falei disso com ninguém", admitiu Mariana, a voz embargada. "Nem mesmo com meu irmão." Miguel aproximou-se um pouco mais, mas sem invadir o espaço dela.
Talvez agora seja o momento, disse. Porque enquanto o silêncio se mantiver, ele continuará agindo. A frase ecoou como um veredito dentro dela. O silêncio não era apenas ausência de palavras. Era uma presença ativa, um peso que moldava sua vida sem que ela tivesse escolhido. Mariana percebeu que talvez toda a sua exaustão, toda a sua solidão e até mesmo sua dificuldade em descansar fossem ecos de uma história não contada. O voo seguia em frente, mas dentro dela algo havia parado. Uma clareza nascente que a fazia entender que sua vida não era apenas dela. Era também das vozes silenciadas que vieram antes, especialmente daquela tia esquecida, cujo nome ainda queimava como um segredo prestes a ser revelado. Mariana encostou a cabeça na poltrona e fechou os olhos, sentindo o peso da revelação. Não sabia ainda como, mas tinha certeza de que, a partir daquele instante, sua história jamais seria a mesma. Miguel ficou alguns segundos em silêncio, como se cuidasse do peso do que acabara de brotar entre eles. E então falou com a precisão de quem já visitou esse território de perguntas e respostas muitas vezes. Disse que existem correntes que não se veem, pactos silenciosos firmados sem testemunhas, que nos fazem carregar sentimentos, culpas e destinos que jamais nos pertenciam de fato, mas que, por lealdade aos que vieram antes, repetimos sem perceber. Mariana escutou com uma atenção que beirava o sagrado, porque aquelas palavras não eram teoria. Eram o espelho de sua rotina de sacrifícios, de sua vocação de apagar incêndios que não começara, e de sua tendência a ocupar lugares vazios que ninguém lhe dera, como se o mundo esperasse dela um concerto eterno. Ao ouvir lealdade invisível, teve a sensação de que alguém abrira uma janela num quarto abafado, permitindo que o ar mais honesto entrasse. Miguel contou que aprendera sobre isso do modo mais duro, quando percebeu que a exaustão que o perseguia não vinha apenas da empresa, das viagens e das negociações, mas de uma fidelidade muda a perdas antigas que ele não conseguia enterrar. Cada vitória vinha com um gosto de luto, como se comemorar fosse uma traição a quem ficou pelo caminho, e por isso ele se mantinha num limbo entre a vida que seguia e a vida que parara. A cada frase, Mariana lembrava da tia sem nome nas conversas, do retrato escondido, da cadeira vazia que ninguém ousava mencionar. E foi impossível não notar que seu impulso de trabalhar até o limite, de se responsabilizar por todos, era uma forma elegante de dizer: eu fico no lugar dela, eu pago a conta que não foi paga. E ao reconhecer isso, sentiu um misto de medo e alívio, como quem encontra a causa de uma febre antiga. E como se sai de um pacto que não foi assinado, mas que dita tudo? Ela perguntou, com a voz levemente rouca, consciente de que a pergunta atravessava a pele e atingia o osso. Miguel respirou, apoiou as mãos sobre os joelhos e respondeu que o primeiro gesto é ver, porque aquilo que é visto começa a perder o poder. Depois, é dar nome ao excluído, reconhecer o lugar de cada um e devolver a cada destino a parte que lhe pertence, sem heroísmo e sem culpa. Mariana sentiu as palavras se acomodarem dentro dela como peças que finalmente encontravam o encaixe correto, e percebeu que o medo que sempre a impedia de descansar vinha, em parte, da fantasia de que, se parasse, deixaria outra vez alguém para trás, repetindo o abandono que a tia vivera, repetindo a punição do silêncio. Ver isso, naquele instante, era como acender uma luz num porão que há anos abrigava sombras. O avião vibrou levemente, e o aviso de cinto aceso riscou a cabine com uma pequena luz âmbar, lembrando que, mesmo nas revelações, é preciso estar presente ao corpo que sente e ao tempo que passa. Miguel sorriu de canto, como quem reconhece sinais discretos do destino, e disse que às vezes a vida nos dá pequenos solavancos para confirmar que ainda estamos aqui, prontos para pousar em terras mais verdadeiras. Mariana voltou a falar da família, de como os almoços eram organizados com uma etiqueta impecável e uma dramaturgia silenciosa, onde cada qual sabia exatamente o que não dizer, e como, diante desse roteiro de omissões, ela havia aprendido a ser eficiente, produtiva e indispensável, pois ser indispensável é uma forma de tornar-se invisível sem que ninguém perceba. E naquele instante, decidiu que não queria mais ser perfeita, queria ser inteira. Miguel, percebendo a firmeza nova que brotava do rosto dela, disse que integridade não é ausência de falhas, mas presença de verdade, e que dar lugar ao que foi excluído não destrói as famílias. Pelo contrário, é o que torna possível amar sem dívida, cuidar sem pena e trabalhar sem punição. A frase ficou entre os dois como uma âncora, impedindo que o vento das velhas culpas os levasse de volta ao piloto automático. No fim, Mariana encostou a cabeça no encosto, fechou os olhos por um instante e deixou que o conceito de lealdades invisíveis
se assentasse como poeira luminosa sobre seus pensamentos. Intuiu, com uma clareza que doía e libertava ao mesmo tempo, que aquele voo já a havia colocado numa trilha sem retorno. A trilha de dizer os nomes certos, de devolver as culpas aos lugares de origem e de finalmente permitir-se viver o próprio destino. Quando o anúncio de aproximação começou a se espalhar pelos alto-falantes com a solenidade de um rito, Mariana abriu os olhos e viu, pela janela, a cidade emergindo como um arquipélago de luzes sobre o deserto, brilhando em geometrias que pareciam desmentir a ideia de limite. Havia algo de hipnótico em pousar num lugar onde tudo lhe era novo, uma promessa de recomeço embrulhada em vidro, aço e areia. O coração bateu mais rápido, não pelo medo do desconhecido, mas porque, ao tocar o solo, sentiu que estava descendo dentro de si mesma, como quem encontra, enfim, o chão depois de anos flutuando entre obrigações. Miguel notou a mudança na respiração dela, e num gesto simples ofereceu um olhar que dizia: "Você não está sozinha." Sem invadir, sem resgatar, apenas acompanhando com respeito a travessia que era dela. O toque das rodas na pista veio como uma confirmação física de tudo o que tinham conversado. Um carimbo invisível no passaporte íntimo que registrava a entrada num território de verdades. A cabine ganhou um burburinho discreto, cintos destravados, portas preparando-se para abrir, e Mariana sentiu a delicada vertigem de quem caminha para fora de uma sala escura e precisa piscar antes de encarar a claridade. Ao cruzar o finger, o ar do terminal privado trouxe um perfume de conforto bem calibrado, aquela mistura impecável de silêncio, eficiência e luxo que não grita, apenas sussurra privilégios. Ainda assim, por trás do brilho, Mariana percebeu a si mesma com nitidez inédita e entendeu que o cenário externo era só pano de fundo. A verdadeira estranheza acontecia por dentro, onde toda a velha certeza começava a pedir revisão. Miguel conduziu com discrição, cumprimentando a equipe com a naturalidade de quem vive naquele eixo entre chegadas e partidas, sem, no entanto, perder a atenção no que Mariana sentia. Ele a convidou para uma pausa breve antes de decidir os próximos passos. Porque, disse ele, pousar não é apenas encostar no chão. É permitir que o corpo alcance a alma que já correu quilômetros à frente. No carro que os levou ao hotel, as ruas largas desfilavam arranha-céus como colunas de um templo moderno, e Mariana, encostada no vidro, tentou memorizar cada reflexo como quem coleciona pistas sobre um futuro possível. Ao mesmo tempo, não conseguia evitar a vontade de pegar o telefone e ligar para Rafael, sabendo que, do outro lado, haveria surpresa, preocupação e talvez um convite para voltar correndo. Miguel, como se adivinhasse, sugeriu que fizesse a ligação quando se sentisse pronta, lembrando-a de que não precisava justificar o imprevisto com discursos perfeitos. Bastava dizer a verdade com simplicidade, porque a verdade, mesmo quando desconcerta, costuma ser o caminho mais curto para a confiança. Mariana sorriu de leve, reconhecendo o conforto discreto daquele conselho. O hotel surgiu como uma miragem concreta. Espelhos, mármores e uma vista que parecia desenhada para reformular a noção de horizonte. Ao entrar na suíte, Mariana não se impressionou apenas com o tamanho do espaço ou com a elegância delicada do mobiliário, mas com a sensação de que, ali, teria um respiro honesto, uma noite para organizar o barulho interno antes de qualquer nova decisão. Miguel avisou que a deixaria à vontade, mas que, se ela desejasse, poderiam se encontrar no terraço para um café e um planejamento do dia seguinte, sem cobranças nem roteiro, apenas um mapa de possibilidades. Mariana agradeceu, e quando a porta se fechou, encostou a testa no vidro da janela, a cidade brilhando diante de si como um convite que não exigia pressa. Ali, em terras estranhas, percebeu que a maior diferença não vinha da língua, da arquitetura ou do fuso horário, mas do simples fato de, pela primeira vez em muito tempo, admitir que precisava de ajuda para olhar para trás, e ainda assim, seguir adiante. E com essa admissão silenciosa, uma sombra antiga moveu-se dentro dela, como se a tia esquecida se aproximasse um passo, esperando finalmente ser chamada pelo nome. O sol da manhã atravessava os vidros panorâmicos do hotel como lâminas douradas, iluminando a cidade que parecia se reinventar a cada instante diante dos olhos de Mariana. O café servido no terraço tinha o perfume intenso de especiarias, e cada gole trazia uma sensação de calor que contrastava com o frio discreto do ar-condicionado. Ela respirava fundo, tentando assimilar a surrealidade de estar ali, longe de casa, longe dos problemas que a consumiam, mas ainda cercada pelas mesmas perguntas que jamais a deixavam em paz.
Miguel apareceu em silêncio, vestindo roupas leves, mas com a mesma presença imponente que o tornava impossível de ignorar. Sentou-se à frente dela, cruzou os braços sobre a mesa e esperou que terminasse de saborear o pão recém-assado antes de falar. Seus olhos escuros e firmes carregavam uma mistura de decisão e vulnerabilidade, como se a proposta que traria fosse tanto para ela quanto para si mesmo. Mariana, eu poderia simplesmente providenciar seu voo de volta hoje. E talvez fosse o mais lógico. Começou ele com voz calma, mas grave. Mas tenho a sensação de que você não está aqui por acaso. Às vezes, os enganos são convites disfarçados, e este voo errado parece ter trazido você até algo que já estava esperando ser visto. Mariana ergueu os olhos, e o coração disparou diante da solenidade discreta das palavras dele. Ela tentou rir, minimizar o peso da situação, mas percebeu que não conseguia. As últimas conversas ainda ecoavam dentro dela, e a lembrança da tia esquecida pulsava como uma ferida exposta. "E o que você sugere?" perguntou com voz baixa. Miguel respirou fundo antes de responder, como quem calcula a força de cada palavra. "Sugiro que você participe de uma sessão de constelação familiar." Mariana piscou surpresa, sem saber ao certo se havia entendido corretamente. "Constelação... familiar?" repetiu quase num sussurro. Miguel assentiu. "É um trabalho profundo, que ajuda a enxergar os vínculos invisíveis que nos prendem ao passado, as lealdades ocultas que carregamos sem perceber. Eu já participei de algumas, e posso dizer que mudaram a forma como enxergo minha própria vida." A confissão dele trouxe um silêncio carregado de significado. "E você acha que isso tem a ver comigo?" perguntou Mariana, sentindo a garganta apertar. Miguel não desviou os olhos dela, e respondeu sem hesitar. "Acho que tudo o que você me contou sobre sua tia esquecida, sobre o peso que sente nos ombros, sobre a forma como se sacrifica por todos sem nunca se permitir descansar, aponta para algo que não começou com você. Talvez seja a hora de olhar para trás com outros olhos." O vento suave que atravessava o terraço pareceu ganhar força no instante em que aquelas palavras foram ditas. Mariana apertou a xícara de café entre os dedos, como se precisasse de algo sólido para não se perder no turbilhão que começava a se formar dentro dela. A ideia de encarar a própria família, mesmo que simbolicamente, a apavorava, mas ao mesmo tempo despertava uma curiosidade ardente. Miguel não insistiu. Apenas disse que conhecia um facilitador respeitado, alguém que conduzia sessões com discrição e profundidade e que poderia marcar um encontro naquela mesma tarde se ela desejasse. "Você não me deve nada", acrescentou. "Mas eu acho que essa viagem não vai terminar no aeroporto. Vai terminar quando você encontrar a resposta que sua família nunca disse em voz alta." Mariana engoliu em seco, sentindo que estava diante de um limiar. Podia simplesmente recusar, voltar para o hotel e embarcar de volta ao Brasil, carregando o silêncio e os fardos de sempre. Ou podia aceitar e abrir uma porta que talvez nunca mais conseguisse fechar. O coração oscilava entre medo e esperança. E, no fundo, ela já sabia qual seria sua escolha. "Está bem", disse finalmente com um fio de voz. "Eu vou." Miguel sorriu de leve, e pela primeira vez ela notou que havia ternura em sua expressão. Um alívio silencioso, como se a decisão dela fosse também a dele. O pacto estava selado. Naquela tarde, Mariana se permitiria olhar para o passado de frente, mesmo que isso significasse estremecer todo o presente. O espaço onde a sessão aconteceria não lembrava clínicas nem consultórios formais. Era uma sala ampla, iluminada por janelas altas que deixavam entrar a luz suave do entardecer. Havia cadeiras dispostas em círculo e almofadas coloridas espalhadas pelo chão, criando um ambiente simples, mas acolhedor. Mariana entrou hesitante, sentindo o coração acelerar, e respirou fundo ao perceber que não estava diante de julgamentos, mas de um campo onde histórias poderiam finalmente ser ditas. O facilitador, um homem de fala calma e presença tranquila, a cumprimentou com respeito e explicou que ali ela poderia colocar em cena, com a ajuda de representantes, aquilo que ainda estava oculto em sua família. Mariana sentiu um arrepio percorrer a espinha ao ouvir a explicação, porque soava exatamente como o que ela precisava, mas jamais teria tido coragem de buscar sozinha. Miguel, sentado discretamente ao fundo, acompanhava em silêncio. Mariana foi convidada a escolher pessoas do grupo para representar membros de sua família. Suas mãos tremiam quando apontou para uma mulher para representar sua mãe, para um homem mais velho para representar seu pai, e, por fim, para uma jovem de olhar intenso para representar a tia esquecida. No instante em que a cena começou a se formar, Mariana sentiu as pernas fraquejarem. A representante da tia ficou isolada, afastada dos demais,
como se carregasse uma ausência dolorosa. O facilitador perguntou se aquilo refletia algo que Mariana sabia, e ela assentiu com lágrimas nos olhos. Nunca falaram dela, murmurou. Mas eu sempre senti. As palavras pareciam libertar anos de silêncio. A emoção tomou conta do ambiente, e até os representantes pareciam sentir a gravidade da exclusão. Mariana observava com olhos marejados enquanto a representante da tia parecia carregar o peso de toda a solidão. Foi então que percebeu como sua própria vida havia refletido aquele destino. A tendência a assumir responsabilidades impossíveis, a carregar culpas que não eram suas, a aceitar a solidão como parte inevitável do caminho. A cena era um espelho cruel, mas também revelador. O facilitador, com delicadeza, conduziu Mariana a se aproximar da representante da tia. "O que você gostaria de dizer a ela?" perguntou. Mariana respirou fundo, o coração disparado, e respondeu com voz embargada. "Eu vejo você. Eu sinto sua dor. Eu não preciso mais repetir a sua história." Ao dizer isso, um soluço atravessou seu corpo, como se uma corrente invisível se rompesse naquele instante. Miguel observava de longe, mas sentia como se estivesse dentro da cena. As palavras de Mariana ressoavam nele também, como se falassem de Laila, da perda que ele ainda não havia permitido que seguisse em paz. Era impossível não perceber que os destinos deles se entrelaçavam naquele campo simbólico, ambos tentando devolver às ausências o lugar que lhes cabia. O facilitador pediu que Mariana desse um passo para trás, simbolizando o gesto de devolver a cada um a própria história. A jovem que representava a tia olhou para ela com ternura, como se dissesse sem palavras: "Obrigada por me ver." Mariana chorou, mas sentiu ao mesmo tempo uma leveza que jamais havia experimentado, como se finalmente pudesse respirar com os pulmões inteiros. A sessão terminou em silêncio respeitoso, e Mariana permaneceu alguns minutos sentada, absorvendo o impacto do que acabara de viver. Não era apenas uma dramatização, era um encontro real com algo que sempre a acompanhara, mesmo sem nome, e que agora finalmente podia descansar. Ao deixar a sala, Mariana encontrou Miguel esperando por ela no corredor. Ele não disse nada, apenas segurou sua mão com firmeza, e aquele gesto simples foi o suficiente para confirmar que, a partir dali, nada mais seria igual. O voo errado já tinha se transformado em um mergulho profundo nas raízes de sua própria história. Mariana saiu da sala como quem atravessa uma fronteira invisível, e cada passo no corredor parecia repercutir a frase que dissera a representante da tia, porque "eu vejo você" continuava vibrando no peito como uma campainha que não sabia desligar, lembrando-a de que a verdade, quando finalmente encontra voz, costuma pedir coragem para ser sustentada. Ela encostou na parede fria, respirou fundo, e o mundo pareceu desacelerar como se a gravidade tivesse decidido ser gentil, permitindo que as lágrimas corressem sem pressa, como águas antigas que finalmente encontraram o leito certo para seguir. Miguel aproximou-se em silêncio, e o silêncio dele não era ausência, era presença inteira. Era um abrigo que não pedia explicações, um lugar onde ela podia desmontar sem medo de não conseguir montar de novo. Quando a mão dele tocou seu ombro, Mariana sentiu o corpo inteiro responder com um alívio quase físico, como se a armadura pesada que vestira durante anos tivesse recebido, pela primeira vez, a permissão para ser retirada, peça por peça, sem urgência e sem culpa. "Doeu", ela disse com a voz rouca, e Miguel assentiu devagar, como quem confirma que a dor, às vezes, é o único caminho pavimentado até a liberdade que a gente procura sem saber. No carro, o céu derramava um ouro suave sobre os prédios, e a cidade parecia sussurrar que toda a arquitetura é também memória, que todo vidro reflete não apenas luz, mas também histórias que insistem em ser lembradas, ainda que tenham sido cuidadosamente escondidas por gerações. Mariana manteve o olhar na paisagem, e cada reflexo funcionava como um espelho múltiplo, onde ela se via criança ao lado da avó, ouvindo cochichos que pediam silêncio, aprendendo cedo que certos nomes não são ditos porque, quando são ditos, mudam a posição das cadeiras na mesa. Ela percebeu que seu impulso de trabalhar sem parar, de salvar todos com a pressa de quem teme a catástrofe, era um voto de fidelidade àquela mulher isolada no retrato, uma forma de dizer: "Eu fico no lugar vazio para que ninguém precise olhar para ele." Reconhecer isso doía como sal em ferida aberta, mas, ao mesmo tempo, trazia uma sobriedade nova, um chão mais verdadeiro, a sensação de que, ao olhar a tia nos olhos, ela tinha recolocado uma peça crucial no mosaico da família. "Você não precisa pagar uma dívida que não é sua", Miguel disse baixo, e a frase ficou entre eles como uma senha de travessia,
lembrando-a de que a compaixão por si mesma não era deserção, era reparo. No quarto do hotel, a água quente do chuveiro caiu sobre Mariana como uma bênção paciente, e ela fechou os olhos, permitindo-se imaginar a tia recebendo, enfim, um lugar à mesa, um prato, um copo, um nome pronunciado sem vergonha e sem piedade. Naquele devaneio terno, a cozinha se enchia de vozes, e a avó, antes rígida, parecia mais humana, disposta a admitir que o silêncio fora um erro, que as famílias, quando tentam se proteger demais, às vezes se ferem com o próprio escudo. Mariana sorriu pela primeira vez desde a sessão, um sorriso tímido e molhado, desses que ainda tateiam o rosto como quem aprende a andar, e sentiu uma leveza instalar-se no peito, leveza que não era euforia, mas paz. Ela se enxugou devagar, vestiu roupas macias, e a vida, mesmo sem ter mudado por fora, parecia ter ganhado uma nova gramática por dentro, como se verbos antes proibidos tivessem sido finalmente conjugados. Na varanda, a noite acendia constelações humanas na cidade. E Mariana soube, com a certeza que não faz barulho, que precisava falar com Rafael, porque certas pontes só se sustentam quando as margens aceitam caminhar uma para a outra. Ligou para o irmão com as mãos ainda trêmulas, e o primeiro alô dele trouxe uma mistura de preocupação, alívio e saudade. Aquele trio que define os laços quando o cotidiano é mais pesado do que gostaríamos de admitir. Ela contou do voo errado, do encontro improvável, da sessão que parecia sonho, mas que doía como vida, e pediu que ele respirasse antes de reagir, porque o que viria a seguir era uma história antiga, e histórias antigas, quando voltam, costumam vir carregando malas pesadas. Falou da tia esquecida, do retrato visto às escondidas, dos cochichos na cozinha, e do modo como a representante lá na sala ficou de pé, afastada, como se um escuro particular a envolvesse, exigindo uma lanterna que nunca fora acesa. Do outro lado, Rafael ficou em silêncio por longos segundos, e Mariana reconheceu naquele silêncio não a negação, mas a reverência de quem percebe que certas palavras pedem chão antes de serem pisadas. Eu lembro de ouvir algo, ele disse por fim, e lembro de como a avó mudava de assunto, rápido demais, como quem protege um vaso rachado, e eu acho que a gente cresceu sem saber que pisava em cacos. A confissão de Rafael abriu uma fresta de vento fresco, e Mariana sentiu que, se o irmão também vira as rachaduras, talvez o reparo não fosse uma loucura solitária, mas uma obra possível, daquelas que pedem 2 mãos, 2 ombros, 2 paciências. Eles combinaram de falar melhor quando ela voltasse, de procurar a avó com delicadeza, de abrir a conversa como quem abre uma janela num dia quente, sem acusar, sem gritar, apenas convidando o ar a circular nos cômodos. Mariana desligou e ficou um instante com o telefone no colo, como se segurasse um pássaro que decidiu finalmente pousar, e a presença viva daquele pequeno peso lhe pareceu um presságio bom. Miguel escreveu uma mensagem curta, perguntando apenas se ela queria comer algo, e Mariana respondeu que sim, que precisava de sopa e silêncio, de pão e palavras simples, de mesa e descanso. Jantaram devagar, e entre colheradas, ela percebeu que a dor do reconhecimento havia deixado um rastro de sentido, e que o sentido, quando chega, não promete facilidade, mas oferece direção. Antes de dormir, Mariana abriu o laptop para verificar e-mails, e a avalanche habitual de demandas surgiu como um coro ansioso, pedindo decisões, pareceres e urgência, como se o mundo ruísse caso ela os ignorasse por algumas horas. Desta vez, porém, ela fechou a tampa com um gesto manso, e o gesto manso foi o seu manifesto secreto, a declaração de que o corpo não seria mais território de guerra, mas casa onde se aprende a habitar sem vigiar o tempo todo. Na cabeceira, a luz amarela criou um halo cálido, e Mariana respirou como há muito não respirava, preenchendo os pulmões até o fundo, sentindo o peito expandir, como quem reocupa a própria morada. Adormeceu com uma imagem nítida, a tia recebendo um lugar à mesa e dizendo obrigada com os olhos, enquanto alguém, talvez a avó, talvez ela mesma, respondia desculpa a demora. E na penumbra do sono, a cidade lá fora continuou brilhando, cúmplice de uma mulher que, ao encontrar a dor, encontrou também o caminho de volta para si. Quando a madrugada se partiu em azul, Mariana despertou com um descanso que não lembrava existir, e por um segundo quase estranhou o próprio corpo, leve como se uma mochila tivesse sido retirada das costas sem que ela tivesse percebido. O silêncio do quarto não era vazio, era um silêncio habitado, um silêncio onde cabiam passos novos, e ela se levantou com a serenidade de quem sabe que o dia pedirá escolhas, mas que, desta vez, escolherá a partir de outro lugar. Miguel a esperava no terraço com 2 xícaras fumegantes,
e o aroma de cardamomo subiu como uma promessa de manhãs menos apressadas, ainda que a vida insistisse em ser urgente. Obrigado por ontem, ele disse, e Mariana pensou que, no fundo, os dois haviam se agradecido sem palavras, por terem sustentado juntos uma travessia que sozinhos talvez adiassem indefinidamente. Ali, entre o céu alto e a cidade desperta, ela entendeu que a dor do reconhecimento tinha sido o batismo de algo que ainda não sabia nomear, mas que, quando recebesse nome, seria compromisso. A conversa deslizou para assuntos simples, porque o simples, depois do abismo, é um presente, e falar de pão, calor e vento pode ser uma forma de dizer estamos vivos, sem dramalhão, apenas com gratidão. Mariana contou de Rafael com mais detalhes, e Miguel sorriu com um orgulho tranquilo, como quem torce por um time que não precisa ganhar todos os jogos para merecer aplausos. Ele falou de Laila com menos sombra e mais luz, lembrando de piadas internas, de projetos malucos, de sonhos que ficaram como sementes, pedindo outro solo para nascer. Mariana percebeu que, de algum modo, a sessão também havia arrumado gavetas em Miguel, e isso a comoveu, porque a cura, quando é verdadeira, costuma respingar. Quando se despediram para o banho e o dia, ela sentiu que o mundo, mesmo idêntico, estava colocado em outras prateleiras, e isso bastava por agora. No espelho, o rosto de Mariana parecia o mesmo, mas os olhos tinham um brilho diferente. O brilho de quem parou de brigar consigo e começou a conversar, e essa mudança minúscula era um continente inteiro. Ela passou o batom como quem assina uma carta a si mesma, prendeu o cabelo sem pressa e, ao calçar os sapatos, disse baixinho: "Eu escolho ficar no meu lugar", testando a frase como se fosse um talismã. No elevador, a própria respiração virou trilha sonora discreta, e a cada andar sentido, ela repetia mentalmente que a pressa não seria sua senhora, que o tempo, a partir de agora, teria banco e encosto. Quando as portas se abriram, o saguão do hotel pareceu menos monumental e mais humano, e Mariana sorriu para ninguém, porque certos sorrisos são recados endereçados ao futuro. E o futuro, naquele instante, respondeu com um sopro de vento, desses que levantam um fio de cabelo e dizem sem voz que a estrada está posta. O dia começou a correr como areia entre os dedos, e enquanto caminhavam por ruas que misturavam tradição e vanguarda, Mariana sentiu a convocação de uma decisão que não poderia mais adiar, pois a sessão abrira portas que, uma vez abertas, não se deixam fechar sem custo. Ela sabia que precisaria falar com a avó, com os tios, com quem guardara as chaves do silêncio, e sentiu o estômago revirar como se o corpo tentasse protegê-la de um terremoto que, no entanto, já havia acontecido por dentro. Miguel, percebendo a tensão que se acumulava nos ombros dela, sugeriu uma pausa em um café discreto, onde o cheiro de cardamomo e pão recém-saído do forno parecia oferecer uma trégua civilizada ao campo de batalha emocional que se formava. Sentaram-se próximos à janela, e o burburinho suave do lugar forneceu a trilha ideal para uma conversa que não queria plateia, porque algumas coragens nascem melhor quando parecem rotina. "Você não precisa fazer tudo hoje", ele disse. E Mariana assentiu, mas sabia que adiar, naquele momento, seria um modo elegante de desistir. Ela abriu o bloco de notas no celular e começou a rascunhar o que diria à avó, ensaiando frases que não soassem acusatórias, mas que também não escorregassem para a conivência, buscando um ponto de equilíbrio entre firmeza e ternura, entre respeito e verdade. As primeiras palavras saíram duras, depois doces demais, até que encontrou uma cadência que lhe pareceu honesta. "Vó, eu preciso te perguntar sobre a tia, porque descobri que o silêncio pesa mais do que a lembrança, e eu quero dar um lugar a quem ficou de fora." Ler essa frase em voz alta fez suas mãos suarem, e Miguel, com um gesto simples, empurrou o copo de água mais perto como quem diz: "Toma." Fôlego, sem atrapalhar a maratona alheia. Mariana respirou fundo, releu, editou uma palavra, retirou outra, e enxergou com nitidez que a conversa seria menos sobre segredos e mais sobre amor, porque só o amor sustenta verdades que tremem as paredes. "Eu vou ligar hoje", anunciou, e o anúncio caiu sobre a mesa com o peso específico das decisões que realmente mudam o curso do rio. No caminho de volta ao hotel, a cidade parecia ter puxado uma cadeira para assistir à sua batalha íntima, e cada reflexo de vidro devolvia a pergunta essencial: "Você escolhe continuar carregando ou devolve o peso ao lugar de origem?" Mariana, pela primeira vez, percebeu que carregar era, de certo modo, uma forma sofisticada de controle, um jeito de se sentir necessária, e que devolver não era abandono, era confiança no tecido que sustenta os laços quando a mentira solta as mãos. Essa percepção doeu, porque amar sem controle exige fé em territórios que não estão sob comando,
e ela sempre fora treinada para garantir resultados, assinar prazos, manter barcos no curso. No entanto, agora, a bússola interna apontava para uma direção nova, onde o norte era a honestidade e o mapa, embora incompleto, já não parecia um inimigo. Tudo bem não saber o fim, Miguel disse, rompendo o fio dos pensamentos, e Mariana sorriu, porque o fim, quando respeitado, costuma se revelar na hora certa. No quarto antes da ligação, ela sentou-se no chão, cruzou as pernas e repousou as mãos sobre os joelhos, fechando os olhos para escutar a própria respiração, decidida a não telefonar em estado de tempestade, mas em estado de porto. Lembrou-se da tia com uma nitidez terna, como se pudesse sentir a textura do vestido no retrato, e disse mentalmente: "Eu te incluo", repetindo a frase até que o corpo inteiro entendesse a mensagem. Quando abriu os olhos, pegou o telefone e discou. Não como quem se lança de um penhasco, mas como quem atravessa uma ponte recém-reparada, testando com cada passo a firmeza da estrutura. A avó atendeu com a voz trêmula da idade e do susto, e Mariana sorriu no sorriso da voz. Disse que estava bem, que a ligação era de amor, e que precisava lembrar juntas uma história que havia ficado no sótão. Do outro lado houve silêncio, e o silêncio dessa vez soou menos como muro e mais como porta. Uma porta que rangia, mas que cedia. "Minha filha", a avó começou, e a quebra da voz trouxe consigo décadas. Há coisas que a gente não fala porque tem medo de desarrumar a casa. Mas, quando a casa já está desarrumada por dentro, talvez falar seja a única arrumação possível. Mariana sentiu as lágrimas virem antes das palavras, e deixou que viessem, sem pedir desculpas, porque naquele território, chorar era uma língua legítima. A avó citou o nome da tia pela primeira vez. Um nome lindo, inteiro, e o som daquele nome entrando pela linha telefônica foi como abrir uma janela que estivera pintada de branco por cima do vidro. Vieram retalhos de história, um amor proibido, uma partida precipitada, uma volta tardia, e uma dor que a família, assustada, decidiu esconder como quem esconde um quadro que julga vergonhoso. Mariana não julgou, apenas acolheu, e, ao acolher, percebeu que a avó também carregara sua própria lealdade invisível, protegendo a todos de uma verdade que, agora, pedia apenas cadeira e sol. Quando desligou, a tarde tinha virado um âmbar manso na janela, e o quarto parecia maior, como se o espaço físico respondesse ao espaço emocional recém-ampliado. Mariana recostou-se na cabeceira, e o corpo, cansado, mais leve, agradeceu por não ter sido forçado a performar força o tempo todo, reconhecendo que fragilidade, quando assumida, vira potência. Miguel entrou com um toque na porta e um olhar que perguntava sem pressionar, e ela contou, ponto por ponto, cada dobra da conversa, cada pausa, cada suspiro que atravessara a linha, como quem narra o resgate de uma relíquia. Ele ouviu com a mesma atenção de sempre, e ao final apenas disse que certos capítulos não são escritos com tinta, mas com presença, e que naquele dia ela tinha escrito um dos mais importantes. Mariana sorriu, sentindo que o confronto interior não terminara, mas dera um passo fundamental, porque agora ela sabia escolher a verdade não como uma arma, e sim como uma casa. À noite saíram para caminhar sem pressa, e a cidade ofereceu luzes como estrelas baixas, um convite para que as dores se deixassem fotografar de longe, perdendo um pouco de sua nitidez ameaçadora. Mariana percebeu que podia amar sua família sem repetir sua história, e que podia amar Miguel sem tentar salvá-lo, apenas caminhando ao lado, porque o amor, quando maduro, anda em passos vizinhos, não em passos sobrepostos. Eles riram de coisas pequenas, dividiram um doce que parecia ter sido inventado para reconciliar o céu com a terra, e a normalidade, depois do terremoto, brilhou como joia. De volta ao hotel, antes de se despedirem, trocaram um abraço que não prometia eternidades, mas sustentava o agora com uma firmeza bonita, dessas que não gritam, apenas seguram. E quando Mariana fechou a porta do quarto, soube que o próximo movimento seria voltar para casa levando na mala menos culpa e mais nomes, menos urgência e mais lugar. O dia seguinte amanheceu com o brilho metálico do sol refletido nos prédios de vidro, e Mariana percebeu que a cidade parecia devolver em sua arquitetura aquilo que ela sentia por dentro. Uma mistura de solidez e transparência, como se cada fachada fosse um convite a enxergar além da superfície. Miguel a aguardava no terraço, e havia nele uma serenidade rara, mas também um peso contido que fazia sombra até no sorriso discreto. Enquanto caminhavam lado a lado pelas ruas largas, Miguel começou a falar de Laila com mais detalhes, não apenas da dor de sua ausência, mas também da luz que ela deixara como legado, lembrando de ideias que tiveram juntos,
de planos que não se concretizaram e da sensação de estar vivendo pela metade desde o acidente. Mariana o ouviu em silêncio, sentindo que cada frase dele era também um reflexo do que vivia com a tia esquecida. Ele explicou como havia usado as viagens incessantes como fuga, um modo de encher a agenda para não encarar o vazio. E Mariana sorriu com tristeza porque reconheceu a mesma estratégia em seus plantões, nas madrugadas em claro, na pilha interminável de processos que a mantinha ocupada demais para sentir. Os dois se encararam por um instante e foi como se admitissem, sem palavras, que compartilhavam o mesmo idioma da fuga. Você sabia que estava repetindo esse padrão? Ela perguntou curiosa. Miguel demorou a responder, como quem mastiga a verdade antes de liberá-la. Eu sabia, disse enfim. Mas saber não significa conseguir parar. É como estar preso a um trilho que se move sozinho. E só quando algo inesperado acontece, como você no meu avião, é que surge a chance de saltar. Mariana riu de leve, balançando a cabeça, e sentiu que o riso, ainda que breve, era uma vitória contra o peso que os envolvia. Miguel aproveitou a brecha para acrescentar. Talvez você tenha entrado no voo errado porque precisava de um espelho. E talvez eu também. As palavras ficaram no ar, atravessando Mariana como um raio de reconhecimento. Pararam em frente a uma mesquita antiga, cercada por flores que contrastavam com o mármore, e Miguel tocou no portão com reverência. Ele contou que costumava visitar aquele lugar com Laila, porque ela dizia que algumas dores só se aquietam em espaços que carregam silêncio. Mariana fechou os olhos por um instante, respirou fundo e sentiu a presença invisível da tia ao lado, como se aprovasse aquele encontro de destinos. Eu vejo você, Laila, disse Miguel em voz baixa, como quem fala mais para dentro do que para fora. Mariana estremeceu, porque aquela frase era a mesma que dissera na constelação, e percebeu que, sem saber, eles estavam atravessando juntos a mesma ponte de inclusão. Não eram apenas dois viajantes acidentais. Eram cúmplices num ritual íntimo de reconciliação. O silêncio que se seguiu não era constrangedor. Era fértil. As flores caíam lentamente, e cada pétala parecia um lembrete de que o tempo, quando bem aproveitado, não destrói, transforma. Mariana pensou em Rafael e na conversa com a avó, e decidiu que não podia mais adiar. Precisava contar a verdade com toda a delicadeza, mas também com firmeza. Miguel segurou sua mão antes de deixarem o lugar, e os olhos dele, escuros e intensos, refletiam a mesma pergunta que ecoava dentro dela. Será que, ao dar lugar ao passado, nós finalmente podemos viver o presente? Mariana apertou os dedos dele em resposta, como quem diz que sim, mas sem precisar verbalizar. Naquele instante, ela compreendeu que Miguel era um espelho necessário, não um salvador. E isso, paradoxalmente, a libertava, porque amar não significava repetir a história da tia ou de Laila, mas sim criar uma nova, onde a dor tivesse lugar, mas não fosse senhora. De volta ao hotel, Mariana abriu o laptop com a intenção de se distrair com relatórios e mensagens acumuladas. Mas, em vez de ler, ficou encarando a tela em branco como quem encara um tribunal silencioso. O cursor piscando parecia um coração em espera, pedindo que ela decidisse de uma vez entre continuar fugindo ou finalmente falar. O peso da decisão se infiltrava até na respiração. Miguel, percebendo sua hesitação, deixou o quarto discretamente, respeitando o espaço dela. Foi só no silêncio absoluto que Mariana percebeu. Estava no ponto de não retorno. Qualquer adiamento seria apenas uma repetição sofisticada do velho padrão, e ela sabia que, se não falasse agora, o silêncio herdado voltaria a fechar suas portas de ferro. Pegou o telefone, discou para Rafael e pediu que respirasse fundo antes de ouvir o que tinha a dizer. A voz dele veio carregada de expectativa e ansiedade, como quem reconhece que a irmã só liga em momentos decisivos. Mariana contou em detalhes sobre a sessão, sobre a tia, sobre a exclusão e sobre a frase que libertara sua garganta. Eu vejo você. Do outro lado, Rafael ficou em silêncio, mas não era recusa, era absorção. Eu quero saber tudo, ele disse por fim, a voz embargada. Mariana sorriu com lágrimas nos olhos porque percebeu que não estava sozinha. Ele também queria dar lugar. Também queria abrir a janela fechada há décadas. O peso de anos começava a se dividir em duas partes, e ainda que ainda fosse pesado, parecia agora carregável. Mariana respirou fundo, enxugou as lágrimas e disse: Quando eu voltar, vamos juntos falar com a avó. Mas até lá, precisamos já incluir essa tia em nossas conversas. Precisamos dar-lhe nome, história, presença. Rafael concordou imediatamente, e a firmeza dele surpreendeu Mariana, que sempre o vira como frágil, dependente. Talvez ela tivesse subestimado sua própria família. Depois da ligação,
Ela caminhou até a sacada do quarto e olhou a cidade iluminada como se fosse um campo de estrelas ao alcance da mão. Cada luz parecia um testemunho silencioso, lembrando-a de que histórias só desaparecem quando deixamos de narrá-las. Agora, ela estava decidida. Narraria. Custasse o que custasse. Miguel voltou e encontrou-a em pé, com o vento bagunçando seus cabelos. Eu falei com Rafael, disse Mariana, e o sorriso dele revelou alívio. Foi difícil? Perguntou. Foi necessário. Ela corrigiu, e a firmeza da resposta fez Miguel sorrir ainda mais. Passaram a noite conversando sobre planos, sobre como pequenas verdades podem transformar lares inteiros. E Miguel contou que, ao falar de Laila na mesquita, também sentira algo mudar. É como se ela tivesse me agradecido por finalmente deixá-la respirar em paz, disse ele, e Mariana segurou sua mão emocionada. Ela entendeu, então, que a escolha de falar não era apenas sobre sua tia, sua avó ou seu irmão. Era sobre ela mesma, sobre o direito de existir sem carregar destinos alheios. E pela primeira vez em muitos anos, Mariana se sentiu dona de sua própria voz, capaz de usá-la não para defender clientes, mas para defender a própria vida. Adormeceu com essa certeza, sentindo que o silêncio herdado começava a se dissolver. O voo errado, afinal, tinha sido o convite perfeito para encontrar o rumo certo. Mariana acordou com a decisão já assentada no corpo, como se durante a noite cada célula tivesse entendido que o próximo passo seria dado em direção à verdade, e não ao conforto, porque o conforto que esconde custa caro demais quando a fatura chega com juros de décadas. Ela preparou o texto da mensagem que enviaria à família, um convite simples para uma conversa sem acusações, apenas com nomes ditos no lugar certo, com a intenção de abrir janelas, e não de apontar dedos que, no fim, apenas trocam velhos silêncios por novos ressentimentos. Miguel, percebendo a firmeza tranquila que a habitava, serviu café e disse que algumas manhãs têm gosto de rito, e que iniciar um dia assim é como acender uma vela em memória e promessa ao mesmo tempo, iluminando o passado para que o presente possa caminhar sem tropeçar em sombras. Mariana sorriu com gratidão, e antes de apertar enviar, repetiu mentalmente as palavras que aprendera na sessão, lembrando-se de que ver não é julgar, é reconhecer o lugar de cada destino, e que incluir, ainda que doa, é o único modo de devolver a dignidade ao que foi negado. Quando a mensagem partiu, ela sentiu um alívio físico, quase palpável, como se um nó antigo tivesse cedido, e por um instante, a cidade diante da janela pareceu respirar junto, expandindo o horizonte com a delicadeza de quem acolhe um começo. As respostas não vieram de imediato, e o silêncio temporário, em vez de ameaça, soou como fermento, um tempo necessário para que as palavras encontrassem assento dentro de cada um, porque conversas profundas precisam de preparação invisível para não quebrar a louça da casa. Rafael foi o primeiro a reagir, dizendo que estava com ela, que aprendera naquele telefonema que coragem é uma forma de amor, e que se o amor é a língua que sustenta famílias, então era hora de conjugá-la em voz alta, mesmo que a gramática vacilasse nos primeiros verbos. Uma tia respondeu com cautela, como quem tateia no escuro, perguntando se não seria melhor deixar tudo como está, ao que Mariana, com doçura firme, escreveu que nada está como parece quando a história foi escrita com tinta invisível, e que a transparência não desarruma, apenas recoloca. A avó pediu um telefonema, e Mariana atendeu com o coração acelerado e manso ao mesmo tempo, ouvindo do outro lado a respiração que precede confissões, aquela música antiga que anuncia a aproximação de memórias guardadas em baús que rangem quando são abertos. Venha quando voltar, minha filha, a avó disse enfim, porque a mesa está posta para conversas que demoraram, e eu já cansei de servir silêncio como prato principal, então traga os nomes que eu trago as histórias, e veremos juntas onde cada cadeira deve ficar. Mariana desligou com lágrimas nos olhos e um sorriso na boca, sentindo que uma ponte tinha sido lançada sobre um rio largo, e que, ainda que a travessia pedisse cuidado, já não parecia impossível, pois havia margens que desejavam se encontrar no meio. Miguel a abraçou com a naturalidade de quem celebra vitórias discretas, lembrando que, no terreno da alma, as grandes mudanças raramente chegam com fogos de artifício. Preferem entrar pela porta dos fundos, de pés descalços, sem alarde, mas com eficácia comovente. Eles saíram para caminhar e comprar um pequeno retrato em uma loja de molduras, um gesto simbólico que Mariana queria levar consigo, porque dar um rosto ao que foi negado é um ato de justiça íntima, uma maneira de dizer, você tem lugar, em paredes que antes ignoravam. Escolheu uma moldura simples, de madeira clara, delicada como quem pede licença para caber, e escreveu no verso, com a letra trêmula e bonita,
o nome da tia e uma data aproximada, pois nem todos os registros resistem. Mas o reconhecimento, este sim, é mais durável que papel. Ao sair da loja, o vento morno bagunçou um fio de cabelo de Mariana, e ela riu do detalhe mínimo que de repente parecia grandioso, porque o corpo finalmente registrava a leveza de quem começa a devolver pesos, e a leveza, quando chega, costuma ampliar a visão do mundo. No fim da tarde, sentaram-se em um café silencioso, e Mariana contou a Miguel que ainda temia o momento de olhar nos olhos dos tios, porque sabia que cada um havia doído à sua maneira, e que as versões sobre o passado costumam brigar como irmãos que disputam herança afetiva. Miguel concordou e sugeriu que ela cuidasse do como, não do resultado, porque o como é o que a alma reconhece como digno, enquanto o resultado dança com contingências que ninguém controla. E essa distinção, simples e exigente, devolveu-lhe um tipo de paz ativo. Mariana escreveu num guardanapo as 3 frases que levaria consigo: eu vejo você, eu devolvo a você o que é seu e eu escolho ficar no meu lugar. Um tríptico de respeito, limite e responsabilidade que caberia no bolso e principalmente no gesto. Guardou o papel como quem guarda um talismã e, por um momento, imaginou o dia do retorno, a mesa posta, o retrato na sala, Rafael ao seu lado, e a avó contando a parte da história que nunca foi narrada, como quem entrega um mapa com trechos faltantes agora preenchidos. Quando a noite caiu, Mariana olhou a cidade como quem olha um espelho limpo, sem distorções, e percebeu que o perdão, ao contrário do que sempre pensou, não era esquecimento, mas memória amadurecida, uma decisão de não perpetuar sentenças que não fazem justiça a ninguém. Voltaram ao hotel de mãos dadas, e o silêncio entre eles tinha a textura boa das coisas que não precisam de legenda, porque estão claras o suficiente para que o corpo entenda sem traduções. Mariana tomou banho devagar, deixou a água escorrer pelas costas como um rio que apaga a poeira e revela desenho, e ao sair, embrulhou-se em uma toalha grande, sentindo-se recém-chegada à própria pele, hóspede bem-vinda numa casa que sempre foi sua. Miguel preparou chá e colocou sobre a mesa 2 xícaras, como quem organiza um altar doméstico onde a rotina vira ritual, e ao sentarem, trocaram olhares que diziam: estamos aqui, com a nitidez que só quem atravessou terremotos consegue sustentar. Ela agradeceu por cada gesto dele, e ele respondeu que gratidão é ponte dupla, porque nesse encontro também encontrara a si mesmo, devolvendo a Laila um lugar de luz e não de luto, permitindo que a lembrança dela fosse jardim, e não corredor escuro. Dormiram cedo, e enquanto o sono chegava, Mariana pensou que o verdadeiro começo do perdão não é um discurso bonito, é um gesto contínuo, quase humilde, de não repetir, e prometeu a si mesma honrar essa simplicidade difícil. A manhã seguinte nasceu com uma claridade limpa, e Mariana, sem olhar o relógio, soube que tinha dormido com profundidade rara, daquelas que reparam rachaduras miúdas, porque o corpo, afinal, também entende as decisões que a alma toma, e responde com descanso quando a guerra cessa. Ela abriu as cortinas e deixou a luz inundar o quarto, convidando cada canto a testemunhar o pequeno milagre cotidiano de quem amanhece mais leve. E ao colocar os pés no chão, percebeu que a velha pressa não veio puxá-la pela mão, como fazia há anos com a autoridade de quem manda sem ser dona. Miguel bateu a porta com um sorriso de boas novas, trazendo pão fresco e frutas, e os 2 comeram como quem celebra um aniversário íntimo, sem velas, mas com presença, comentando o mapa do retorno e a logística das conversas que viriam, sem teatrinhos, apenas com clareza e ternura. Mariana contou que depois de falar com a avó, sonhara com a tia vestida de cores, nada de preto, nada de cinza, apenas tecidos vivos que rodopiavam numa sala iluminada, e que no sonho elas dançavam devagar, como quem aprende outra vez a se movimentar sem pedir desculpas ao chão. Sonhos assim não são apenas sonhos, Miguel disse, tocando a xícara como quem sela um entendimento. São cartas que o inconsciente escreve quando a censura baixa a guarda, e é bonito ver seu corpo lendo a carta com fluência recém-adquirida. Saíram para caminhar sem destino rígido, e cada esquina parecia trazer um recado discreto, como se a cidade, sensível à mudança, quisesse colaborar com o ensaio de uma vida menos vigilante, onde a responsabilidade não se confunde com penitência, e o cuidado não se veste de algemas. Mariana percebeu que a ansiedade habitual havia perdido volume, e que o pensamento, antes afiado como lâmina, agora tinha a maciez de uma ferramenta de acabamento, dessas que não ferem, apenas polenam as arestas para que o toque não machuque. Ela falou de trabalho com uma leve reorganização interna,
prometendo a si mesma que prazos não seriam mais altares e que a competência não precisaria provar valor sacrificando o corpo, porque valor, agora ela sabia, não se mede com horas sangradas, mede-se com presença íntegra. Miguel sorriu, reconhecendo o brilho novo, e disse que, se a constelação é um mapa, ela já dera os primeiros passos sobre as coordenadas certas, entendeu onde está, para quem olhava sem perceber, e para quem escolhe olhar a partir de agora, e que isso muda a rota mesmo quando o caminho externo parece igual. Mariana respirou fundo, e ao expirar, sentiu que algo saía de dentro, como fumaça que, enfim, encontra a janela aberta. E essa percepção simples a comoveu mais do que qualquer grande espetáculo, porque a libertação verdadeira raramente faz barulho. No meio do passeio, entraram numa livraria pequena, onde o cheiro de papel e tinta formava uma espécie de abrigo sensorial, e Mariana escolheu um caderno de capa azul para registrar, a partir daquele dia, o que chamaria de Caderno do Lugar, um diário breve de gestos que a mantivessem em sua posição, sem invadir, sem ceder ao velho impulso de ocupar cadeiras alheias. Escreveu as primeiras linhas ali mesmo, com Miguel folheando ao lado um livro de poemas, e o texto inaugural parecia um compromisso nupcial consigo. Eu me prometo não salvar quem não me pediu, não pagar o que não devo, não calar o que precisa ser dito, e, sobretudo, permanecer no meu lugar com amor. Guardou o caderno na bolsa como quem guarda uma bússola recém-calibrada, e sentiu uma pequena euforia responsável, dessas que não explodem, mas aquecem por dentro, confirmando que a direção está boa e que os pés aprenderam a conversar com o chão em outro tom. Miguel, vendo a cena, disse que admirava a disciplina suave que ela estava inaugurando, e que talvez essa fosse a parte mais bonita da cura. Transformar revelações em hábitos, para que o extraordinário vire cotidiano e a paz não dependa de eventos raros. Mariana agradeceu, e por um segundo pensou em como seria fácil transformar tudo aquilo em romance de cinema. Mas preferiu a verdade. A vida pede manutenção, e ela estava pronta para ser zeladora da própria história com esmero e ternura. No retorno ao hotel, receberam a confirmação das passagens, e a concretude do horário impôs um ritmo final ao dia, lembrando-os de que despedidas também são rituais, e que partir com consciência é diferente de fugir, porque quem foge deixa atrás de si rastros de urgência, enquanto quem parte deixa caminhos. Mariana decidiu que, antes do aeroporto, queria voltar ao jardim da mesquita, onde as flores caíam como flocos de um inverno impossível, e, ao chegar, fechou os olhos e disse, sem vergonha, o nome da tia, agradecendo pela coragem que agora circulava como sangue novo em veias antigas. Miguel ficou alguns passos atrás, respeitando a cena, e, ao ouvir a gratidão dita alto, sentiu também o impulso de agradecer a Laila, não por ter ido, mas por ter existido de modo tão pleno, e por permitir agora que a lembrança virasse luz de guia e não farol de culpa. Ficaram alguns minutos em silêncio, e quando abriram os olhos, a tarde tinha ganho um dourado que parecia bênção discreta, como se o céu assinasse embaixo do compromisso dos dois com seus mortos amados, não para prendê-los, mas para incluí-los no círculo que permite seguir. Saíram dali de mãos dadas, e Mariana percebeu que a palavra libertação cabia inteira no gesto simples de andar lado a lado, sem arrastar nem ser arrastada, apenas seguindo, porque algumas correntes se partem quando aprendemos, finalmente, a caminhar no nosso próprio passo. No quarto, ela arrumou a mala com calma inédita, escolhendo roupas sem pressa, como quem monta uma mala de vida, e colocou a pequena moldura embrulhada entre blusas macias, garantindo que chegaria intacta, porque alguns símbolos são chaves que não podemos perder. Escreveu uma última mensagem a Rafael, dizendo que o reencontro seria em breve, e que ela trazia, além de lembranças, um lugar novo para todos. Um lugar onde a tia poderia sentar sem que ninguém precisasse se levantar. E essa imagem a emocionou pela elegância silenciosa do arranjo. Miguel a chamou para um brinde sem pompa, 2 taças de água que comemoravam o óbvio precioso. Estarem vivos, atentos, disponíveis, e terem aprendido naquele curto espaço de tempo que o acaso às vezes é apenas o nome que damos ao convite da alma. Mariana, tocando a taça na dele, agradeceu pelo voo errado, pela conversa certa, pela coragem que veio em ondas, e pela certeza que agora já podia ser dita sem medo de eco. Ela estava livre para viver a própria história, honrando as anteriores sem se confundir com elas. Dormiram com as malas prontas, e no escuro gentil do quarto, a cidade continuou a brilhar do lado de fora, como se piscasse um código de boas-vindas ao que é verdadeiro,
garantindo que no dia seguinte o retorno seria menos partida do que continuidade. Posso seguir com os capítulos 19 e 20 para fechar a história, mostrando o retorno ao Brasil e o novo horizonte de Mariana. Com a família incluída, o amor em lugar adulto e o destino finalmente no lugar certo? O voo de volta parecia menos uma despedida e mais uma continuidade, porque Mariana sentia que não regressava à antiga vida, e sim a um território recém-mapeado, onde a verdade ganhara nome e cadeira. Miguel a acompanhou até o portão, e o abraço dos dois não tinha promessas grandiloquentes, apenas a firmeza tranquila de quem reconhece o valor do agora. Nos vemos em breve, no tempo certo, ele disse, e a frase soou como um compromisso adulto, livre de urgências infantis. Ela sorriu, segurou a mão dele por mais um segundo e agradeceu sem palavras pelo espelho que ele fora em dias decisivos. Quando embarcou, percebeu que o corpo ocupava a poltrona com outra presença, como quem volta a morar em si. No desembarque, o saguão de Guarulhos trouxe de volta o português atropelado de alto-falantes e o cheiro conhecido de café apressado, mas nada na familiaridade reduzia a importância da travessia. Rafael surgiu com olhos úmidos e um sorriso que misturava alívio e susto, e o abraço entre os dois foi demorado, desses que reorganizam o esqueleto por dentro. "Você está diferente", ele disse. E Mariana riu, respondendo que, na verdade, estava igual. Só tinha parado de carregar móveis que não eram dela. No caminho para casa, falaram de coisas simples e necessárias, de contas, de comidas, de um filme besta para a noite de sábado. E, no subtexto de cada frase, vibrava a certeza de que o encontro com a verdade já começava a render frutos de paz. No domingo, a mesa da avó estava posta com toalha antiga, pratos herdados, e um silêncio respeitoso, como se a casa esperasse um rito sem saber exatamente qual. Mariana colocou a moldura sobre o aparador, virando o verso para a avó ler o nome escrito à mão, e o gesto pequeno produziu uma claridade doce no ambiente. A velha senhora respirou fundo, tocou a madeira com dedos trêmulos e disse o nome da filha em voz cheia, sem gaguejar, sem correr, como quem quer saborear cada sílaba recém-liberta. Vieram histórias que nunca haviam saído da gaveta. A paixão, o desterro, a volta tarde, o medo de escândalos que, no fim, só escandalizaram a alma. Ninguém interrompeu, ninguém debateu. Cada um fez o que devia. Ouviu, respirou, devolveu lugar ao que sempre coubera. Quando terminaram, a avó pediu um copo de água e sorriu com os olhos, dizendo que, talvez, tivesse demorado demais para arrumar o sótão, mas que estava grata por finalmente poder varrê-lo com ajuda. Mariana segurou sua mão, e Rafael, do outro lado, completou o abraço, formando um pequeno círculo de 3 gerações que, sem muito alarde, pactuavam um novo modo de estar. Não havia perdedores naquela sala, porque a verdade, quando chega com respeito, não humilha, apenas reposiciona. A moldura ficou no aparador, não como altar de dor, mas como lembrança digna de uma vida inteira, incluída e vista. E o ar da casa, por fim, pareceu respirável, como se janelas internas tivessem sido escancaradas. Na segunda-feira, Mariana entrou no escritório com outro passo, e a mesa abarrotada já não tinha poder de juiz sobre seu fôlego. Chamou o chefe, renegociou prazos, redistribuiu tarefas e apresentou limites que não soavam capricho, mas saúde. Houve surpresa, pequenas resistências, mas o tom firme e cortês abriu espaço onde antes havia apenas urgência. Competência sem sacrifício não é pecado, ela disse quase em tom didático, oferecendo soluções em vez de desculpas. Saiu da sala com a sensação de ter desfeito um nó do cotidiano, sem estourar a corda. À tarde, comprou flores para a avó e um caderninho para Rafael, sugerindo que ele registrasse lembranças que viessem, por mais fragmentadas que fossem, para que a família, aos poucos, costurasse a narrativa com várias mãos. Rafael, ainda emocionado, prometeu que escreveria, e pediu a Mariana que, quando sobrasse tempo, lesse em voz alta, para que a casa aprendesse outra entonação. Ela assentiu, sabendo que sobra de tempo iria significar escolha de tempo, e que, dessa vez, escolheria. No fim do dia, sentou-se na varanda, respirou demoradamente e enviou a Miguel uma mensagem curta. "O lugar está dado. Obrigada por me lembrar do meu." A resposta veio simples e luminosa. Quando cada um ocupa o seu, o amor encontra o dele. À noite, antes de dormir, Mariana abriu o caderno do lugar. Escreveu a data e 3 linhas com caligrafia calma. Hoje nomeamos. Hoje ouvimos. Hoje cabemos. Sentiu o coração bater em ritmo confortável, sem galope,
sem apitos de fábrica acionados por dentro. A cidade lá fora continuava a mesma, mas o mundo por dentro estava reorganizado, com os móveis nas salas certas e as portas destrancadas. Ela apagou a luz sem medo de escuro, porque o escuro agora era apenas ausência de lâmpadas, não um poço de segredos. E adormeceu com gratidão, que é a forma como a alma diz cheguei ao próprio corpo. A semana começou com um amanhecer de claridade limpa, e Mariana decidiu ir a pé até o trabalho, como quem celebra a posse de ruas internas recém-descobertas, caminhando no compasso da própria respiração. Ao cruzar a praça, sentiu saudade mansa de Dubai, do jardim de flores impossíveis, e de Miguel em silêncio respeitoso 2 passos atrás. Abriu o celular e encontrou uma mensagem dele com uma foto do mesmo jardim, pétalas caindo como flocos de um inverno caloroso. Laila mandou lembranças, e eu também, dizia a legenda, num humor terno que cabia perfeito entre eles. Mariana sorriu, respondeu com o retrato da moldura no aparador e escreveu: aqui também neva flores. No almoço de domingo, a família reuniu-se novamente, e a moldura já não chamava a atenção como novidade, mas como presença incorporada, parte do cenário afetivo. A avó contou outra passagem, menos dolorida, mais curiosa, sobre a juventude da tia, e riram de uma travessura que ninguém conhecia, como se o passado, ao ganhar cor, quisesse participar da mesa com leveza. Rafael leu um trecho do caderno, e a voz dele não tremeu. Parecia seguro da ponte que estava ajudando a construir. Mariana percebeu que não precisava conduzir tudo, e que estar podia ser mais valioso do que controlar. Era um aprendizado de outra gramática, menos verbo no imperativo, mais preposições de companhia. No trabalho, os ajustes começaram a render fluidez concreta. Prazos realistas, reuniões com pauta, nada de glórias por madrugadas improdutivas. Colegas estranharam e, aos poucos, admiraram a consistência da mudança, porque coerência é contagiosa quando não vem com sermão. Mariana descobriu que sua advocacia ganhava humanidade quando ela deixava de performar heroísmo e assumia, com clareza, as linhas divisórias do que era seu. Seus clientes passaram a ouvir um não tecnicamente fundamentado onde antes havia um sim exausto. E a qualidade, surpreendentemente, subiu junto com a serenidade. Numa tarde clara, Miguel ligou de um aeroporto qualquer e a conversa andou sem tropeços, como 2 pessoas que sabem que a distância não exige provas, apenas presença constante e honesta. Falaram de um encontro futuro sem roteiro, talvez em um lugar que oferecesse silêncio e pão, 2 coisas essenciais para quem deseja continuar escolhendo a verdade. O destino a gente não força, ele disse. A gente prepara. E dá lugar, Mariana completou, compreendendo que o amor adulto não esmaga, acomoda. Desligaram com a paz dos que não precisam prometer o impossível para sustentarem o possível com beleza. À noite, ela e Rafael levaram flores ao cemitério. Não em romaria de dor, mas em gesto de inclusão. E Mariana disse o nome dos pais e da tia, agradecendo por cada caminho aberto, por cada limite aprendido, por cada silêncio que finalmente ganhou voz. O vento moveu discretamente as folhas, e Rafael comentou que, às vezes, parece que os nossos mortos conversam com a gente pelo som das árvores. Mariana riu, dizendo que, se conversam, hoje estavam satisfeitos. Porque a família, afinal, encontrara uma forma de estar junta sem se ferir com os próprios espelhos. Voltaram para casa devagar, dividindo um sorvete, e o simples brilhou como diamante sem lapidação. Havia dignidade no ordinário, e ela a reconhecia com gratidão de principiante. De volta à sala, Mariana posicionou a moldura em definitivo, e percebeu que o objeto já não puxava lágrimas, puxava histórias, que é o modo mais elegante de a memória se certificar de que valeu a pena existir. Abriu o caderno do lugar e registrou 3 linhas novas. Eu vejo, eu devolvo, eu permaneço. Releu os primeiros registros e notou uma evolução sutil, como quem acompanha a cicatrização de um corte que não lateja mais. O telefone vibrou. Mensagem de Miguel dizendo boa noite em 3 idiomas, nenhum deles urgente. Ela respondeu apenas, estou aqui. A frase mais honesta para quem aprendeu a caber no próprio corpo. Antes de se deitar, escreveu uma carta curta para si mesma, datada, como quem inaugura um ritual que deseja manter. Se um dia eu esquecer, que estas linhas me lembrem de como o céu foi confessionário e o aeroporto portal. De como as lealdades invisíveis pediam nome e de como, ao nomeá-las, a casa inteira respirou. Dobrou o papel, guardou no caderno e apagou a luz com a serenidade dos que não temem escuro porque já aprenderam a acender vela por dentro. A janela deixou entrar um fiapo de lua, e a cidade respondeu com as luzes habituais. Nenhum espetáculo, nenhum clarão,
Apenas a sinfonia mansa do que continua. Mariana adormeceu pensando que a constelação, afinal, não era céu distante, era mapa doméstico. E que no mapa, cada estrela tinha encontrado seu lugar. O voo errado, ao fim, provou que destino certo é aquele em que cada um ocupa o seu, e o amor, finalmente, ocupa o dele. Me diz, você gostou desse romance e me fala nos comentários de que lugar do mundo você está me assistindo. Vou trazer mais história pra você. E não esquece do like. Fique com Deus, obrigada por assistir.